Primeira questão aqui na tela. Em relação à ação penal, julgue os itens seguintes. Então, essa questão feita pela banca foi em forma de itens, para depois você dizer quais deles estão certos, tá? Então, item 1. De acordo com a jurisprudência do STF, a propositura da ação penal por crime contra a honra de servidor público, em razão do exercício de suas funções, é de legitimidade concorrente do ofendido mediante queixa e do Ministério Público mediante ação penal condicionada à representação do ofendido. Nós temos aqui um item correto, é uma súmula muito importante em matéria de ação penal, que é a súmula 714 do STF. A banca CESP ama cobrar essa súmula. Então, lembrando que, de regra, nos crimes contra a honra, nós temos a ação penal privada. O próprio Código Penal, ele prevê algumas exceções, que é aquilo que a doutrina muitas vezes chama de quê? Ação penal secundária. A depender das circunstâncias que estão presentes naquele delito, se altera a espécie da ação penal. Então, nos crimes contra a honra, de regra, ação penal privada. Mas se eu tiver todos esses detalhes cumulados, ou seja, um crime contra a honra de um funcionário público, que no exercício das funções dele, em razão desse exercício das funções dele, ele foi injuriado, caluniado, difamado, ou seja, houve a prática de um crime contra a honra dele, ele vai ter duas opções. Ou ele contrata um advogado para oferecer a queixa-crime, então ação penal privada, ou ele oferece a sua representação ao Ministério Público para que o Ministério Público ofereça a denúncia, então nós teremos uma ação penal pública condicionada à representação. Ele pode exercer uma ou outra opção. Claro que não dá para ele acumular, é uma legitimidade concorrente que ele vai, a partir do momento que ele escolher uma das duas, preclui a utilização da outra. Mas é uma súmula muito importante, tá? Então, item 1, correto. Item 2. Segundo o Código de Processo Penal, nos crimes de ação penal de iniciativa privada, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, produzindo efeito, inclusive, em relação ao que o recusar. E aí está o nosso problema, quando a gente faz aquela diferença dos institutos da renúncia para o instituto do perdão. O que a gente aprende? Que a renúncia, ela é unilateral, ela aproveita a todos, produz desde já efeitos da extinção de punibilidade pela renúncia e não precisa de aceitação. Já o perdão, ele se estende a todos, mas ele só produz efeitos em relação a quem a aceitar. Então, essa parte final aqui do nosso item 2 está errado. O perdão a um dos querelados aproveita a todos, produzindo efeitos em relação àqueles que a aceitarem. Item 3. Conforme disposto no CPP, ao Ministério Público é facultada a desistência da ação penal em caso de convencimento da inexistência de razões para a condenação do réu. Item 3 está errado. O Ministério Público pode desistir? Não pode. Nós temos lá no artigo 42. Isso está de acordo com o chamado princípio da indisponibilidade, ou também chamado de indesistibilidade. Ao Ministério Público não cabe desistir da ação penal e nem do recurso que haja interposto. Então, item 3, errado. Item 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública condicionada? Errado. Nós temos aqui também uma súmula importante do STJ, tá bom? Então, muita atenção, é a súmula 536. Porque, gente, a lesão corporal lá da Maria da Penha, ou seja, em razão da violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é incondicionada, tá? Porque o artigo 88 da Lei 9.099, que prevê que a lesão corporal leve, que a lesão corporal culposa é de natureza condicionada à representação, não pode ser aplicado na Lei Maria da Penha, porque nada da Lei 9.099 pode ser aplicado na Lei Maria da Penha. Está lá no artigo 41 da Lei Maria da Penha. Não pode aplicar a Lei 9.099. Então, o artigo 88 da 9.099 não se aplica. Então, seja qual for a natureza da lesão corporal, se for caso de violência doméstica contra a mulher, é pública incondicionada. Então, item 4, errado, entendimento sumulado. Aqui nós temos, então,
apenas o item 1 correto. Então, Sebrasp cobrando duas súmulas muito importantes em matéria de ação penal, que é a súmula 714 do STF e a súmula 536 do STJ.